Olá, eu sou a doutora Flávia Pio, ginecologista em Nova York, e hoje a gente vai conversar sobre os métodos contraceptivos. Eu gosto muito de dividir, quando eu estou explicando métodos contraceptivos com as pacientes, os com estrogênio e progesterona, só progesterona e os não hormonais. Então vamos começar falando sobre os não hormonais. O mais comum e o único que protege contra a doença sexualmente transmissível é a famosa camisinha. Ela tem que ser inserida antes do ato sexual, toda vez que vai ter relação sexual. Se for mais de uma vez naquele momento, tem que ser reinserida, uma nova camisinha. Muitas vezes elas vêm com lubrificante, ela pode ser comprada na farmácia, em qualquer farmácia vende, e a camisinha é um dos métodos mais baratos. Ela é o único método contraceptivo que protege contra a doença sexualmente transmissível. Outro método contraceptivo que não envolve hormônio é o DIU de cobre, aqui nos Estados Unidos é chamado Paragard. Ele dura por 10 anos, ele envolve uma inserção que é feita no consultório com ou sem anestesia. E ele não tem hormônio, então não tem nenhum efeito colateral e dura 10 anos. O que eu sempre converso com as minhas pacientes é que a gente vê muita mudança no ciclo menstrual. Aumenta o fluxo, aumenta a duração e aumenta um pouco a cólica. Não acontece com toda paciente, mas é uma coisa muito comum de acontecer. Outro método contraceptivo que é muito novo no mercado, e eu não prescrevo muito porque é difícil a gente conseguir a autorização do seguro para isso, se chama Phexxi. É um tubinho que a gente insere uma hora antes do ato sexual na vagina, e ele libera um líquidozinho que protege contra a gravidez. Outro dos métodos contraceptivos que não envolvem hormônio, que são mais long term, é a ligadura das trompas, que é um procedimento cirúrgico feito com anestesia geral, por uma camerazinha que é feita no umbigo e mais uma outra incisãozinha pequenininha que ou tira ou liga as trompas. A gente tem a vasectomia, que é feita nos parceiros, no consultório do urologista, geralmente com anestesia local e geralmente é coberto pelo seguro. E um outro método também contraceptivo mais permanente é o Essure, que é muito pouco usado, ele envolve anestesia geral e tem que colocar um coil, um tubinho nas trompas de Falópio para obstruir isso. Os métodos contraceptivos na só com progesterona são praticamente quatro. Um é a pílula contraceptiva contínua, só com progesterona. Ela tem que ser tomada todo dia na mesma hora, isso não tem aquela flexibilidade, e ela pode, de vezes, causar um pouquinho de sangramento de escape. A gente tem dois tipos, tem uma com noretrindona e uma com a drosperinona. A noretrindona é uso contínuo, não tem placebo. É um comprimido ao dia, todos os dias na mesma hora, acaba um pacote, começa outro. O com drosperinona, ele tem os placebos e as pacientes geralmente menstruam naquele período. Discuta com seu ginecologista qual o melhor método para você. Outro método só com progesterona é a injeção de Depo-Provera. Ela é muito popular no Brasil, aqui nos Estados Unidos não tanto. Ela é dada a cada 3 meses de forma intramuscular, geralmente no braço. E geralmente, quando os pacientes usam por um período prolongado, mais de 2 anos, ela pode aumentar a chance de osteoporose. Então, não é uma coisa que geralmente a gente prescreve para uso contínuo por muito tempo. É uma coisa que eu prescrevo entre as gravidezes ou em situações muito determinadas. Outros métodos contraceptivos só com progesterona, eles têm, um é o DIU de progesterona, que a gente tem praticamente aqui nos Estados Unidos quatro subtipos. A gente tem o Skyla, que dura 3 anos, o Kailina, que dura 5 anos, e o Lileta e Mirena, que duram agora FDA approved por 8 anos. Então, praticamente, eles vêm assim, a gente insere dentro do útero, podendo ser com anestesia local, ou na maioria das vezes a gente faz sem anestesia. A dor, eu digo para os pacientes, dura menos de 1 minuto para inserção. E se uma coisa que eu sempre aconselho é tomar ibuprofeno, né, algum medicamento para dor, ou Tilenol, 1 hora antes da consulta, porque isso ajuda bastante com a dor. E geralmente depois da inserção, as pacientes só sentem uma cólica muito levezinha. Os dias de progesterona, eles são programados a longo prazo e ele é um método contraceptivo super eficaz, porque as pacientes não precisam ficar lembrando. E às vezes as pacientes param de menstruar com DIU mais de 50% das vezes no primeiro ano da inserção. Então, é um método eficaz também. E o último, na categoria da só progesterona, é o Nexplanon, que é praticamente um chipzinho de 4 centímetros, mais ou menos, assim, na verdade ele é branco, e ele é colocado no consultório com anestesia local, com uma pistolinha que a gente coloca no braço, geralmente 8 centímetros do ossinho do cotovelo, e as pacientes ninguém consegue ver, mas você consegue sentir.
Ele dura por aproximadamente 3 anos e depois de 3 anos ele tem que ser removido no consultório. Também com anestesia local, uma incisãozinha muito pequenininha e a gente puxa. Não envolve pontos, é só um curativozinho que a gente deixa por alguns dias. Eu gosto muito do Nexplanon também, mas um efeito colateral que as pacientes reclamam às vezes é um sangramentozinho de escape também. Mas eu acho que conversando com o seu ginecologista, você vai entender o que que é melhor para você a longo prazo. Então, sobrou a gente o estrogênio e progesterona categoria. A gente tem alguns métodos contraceptivos nessa categoria. E mais popular, o mais comum é a pílula combinada, estrogênio e progesterona. Eu gosto muito de passar essa pílula para pacientes que, às vezes, tem que ser tomada todo dia na mesma hora, mas tem uma flexibilidade maior do que a pílula só com progesterona. Tem umas formulações muito específicas que ajudam muito com as pacientes que têm acne ou cabelo, e ela ajuda muito a regularizar o período menstrual. Ela é prescrita muito em pacientes adolescentes, jovens, que não querem nenhum método invasivo e ajuda muito a regularizar também, não só atua como método contraceptivo, mas ajuda também a regularizar o fluxo menstrual. Outro método contraceptivo muito comum nessa categoria de estrogênio e progesterona é o NuvaRing, que é praticamente um anel vaginal. Esse aqui é só um demo, na verdade ele é branco, e ele é colocado, ele é flexível, e ele é colocado dentro da vagina uma vez por mês. A gente geralmente deixa 3 semanas e tira uma semana do ciclo. Eu sempre aconselho minhas pacientes a toda vez que tiver relação sexual, porque a gente tem que deixar o anel vaginal na vagina, checar para ver se o anel vaginal continua na vagina depois do ato sexual, porque ele é ativado, ele geralmente tem que ser mantido em geladeira, quando não usado. Então, depois que a gente coloca no corpo, ele é ativado com a temperatura corporal. Então, se ele sair da vagina por algum motivo, a gente tem até 30 minutos para recolocar o anel vaginal. Na categoria dos anéis vaginais, esse é mensal. A gente tem o Anovera, que é muito mais grosso. Ele é também super flexível e ele é colocado dentro da vagina. A vantagem dele é que ele dura um ano. Então você fica um ano sem se preocupar em tirar e colocar. E se as pacientes gostarem, ele é ótimo para pacientes que vão passar um tempo fora, uma temporada fora, porque não precisa de refil na farmácia. E ele é colocado na vagina também por um ano. Outro método contraceptivo, estrogênio e progesterona nessa combinação, são os patches, que são os adesivos que a gente coloca semanalmente na vagina. Então, tem tantos métodos contraceptivos, todos têm indicações e contraindicações. O importante é conversar com o seu ginecologista para ver qual é o mais adequado para você.